Olá, nós começamos mais um Primavera Saúde. Hoje o assunto são as hepatites. Para isso eu recebo aqui no estúdio o gastroenterologista, Dr. Luiz Augusto Borba, Guto Borba, né, como todos conhecem. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado pelo convite, Débora, um prazer falar com você e para mim é muito bom falar sobre esse assunto, viu? Acho bem interessante. Bom, doutor, esse mês, todo mês de julho, se falou muito, né? A imprensa, todas as redes de saúde falaram sobre a questão das hepatites, justamente porque no dia 28 de julho é Dia Mundial de Combate às Hepatites Virais, né? Certo. É importante realmente que se discuta isso, que se conscientize a população sobre esse combate? Então, o porquê da importância? Porque existem milhões de pessoas que estão contaminadas, não sabem que estão, e esse vírus pode estar causando nelas uma doença crônica do fígado, e muitas vezes só descoberto já quando estão doentes. Então, se levantou essa data, no princípio de realmente convidar a população a entender e fazer com que ela vá em busca do seu diagnóstico. E hoje, em qualquer posto de saúde, você consegue saber se você é portador do vírus da hepatite B ou da hepatite C. Um simples exame chamado teste rápido, você faz esse diagnóstico. Então, ficou muito fácil você saber que você tem, e depois você vai discutir com o médico se você precisa tomar remédio ou não precisa tomar remédio, se a tua tem cura, se a tua não tem cura, se tem mais casos na família. Porque que acontece, Débora? Às vezes você não sabe, mas o teu irmão tem, o teu pai tem. Então eu já tenho várias famílias, do pai ao avô, ao bisneto, portadores de vírus de hepatite B. Ela é genética também? Não é genética. Tem essa herança? É que como você utiliza o mesmo material, tipo agulha, tipo alicate, tesourinhas, usa dentro... Acaba transmitindo dentro da família. Pode até compartilhar barbeadores, né? E você pode, de uma forma assim muito frequente, você transmitir um para o outro, sem nenhum saber. Uma da causa também que falamos em transmissão, que ocorre na hepatite B, principalmente, é chamado transmissão vertical. É da mãe grávida transmitindo para o filho durante a gestação ou durante o parto, né? Todos os tipos de hepatite se faz a transmissão? Não, a hepatite B em especial. Tá? A hepatite A e a C, que nós vamos falar depois individualmente, mas já entrando nesse assunto, a hepatite B tem esse potencial de transmitir ao filho durante o parto da mãe, né? Bom, doutor, primeiro, para quem não conhece, né, a fundo o que é hepatite, primeiro para a gente dar uma esclarecida. O que, de forma geral, sem dividir os tipos, né? O que é a hepatite? Então, como é que é o nome das células que compõem o fígado? A célula chama-se hepatócito. Então, o hepatócito inflamado é hepatite. Então, deu para entender? Resumindo. Não é figatite, no caso, né? Então, temos essa situação. Então, hepatite é a inflamação dos hepatócitos. Nos casos das hepatites virais, nós temos a mais comum, a hepatite A, B e a C. Em alguns países da Europa, em especial a nossa região norte e nordeste, a Amazônia em especial, nós temos uma outra hepatite chamada hepatite delta, que aqui, graças a Deus, não tem, e que ela só existe junto com a hepatite B. Então, apesar de nós termos aqui na cidade de Chapecó um índice muito alto de portadores de hepatite B, nós ali temos raramente esse vírus delta. Então, A, B e a C são as hepatites mais comuns, as mais conhecidas, mais estudadas, e felizmente a hepatite A é a única que não cronifica, não leva a doença. E é a que é a mais comum em nós pegarmos. Por que nós pegarmos? Porque é uma hepatite muito mais social, vamos dizer assim, por causa das condições de saúde, de higiene, de água encanada. Então, a pessoa com hepatite, ela transmite esse vírus através das suas fezes, que contaminam o lençol freático, né? Que essa água contaminada vai limpar vai para a caixa d'água, que acaba contaminando os alimentos e que você acaba ingerindo aquele alimento ou em forma de sorvete, ou em forma de água, em forma de
Qualquer produto que você for fazer que não for bem limpo, você pode transmitir esse vírus. Isso no caso da Da hepatite A. É uma transmissão chamada orofecal. Você engole o vírus. Então, quer dizer, em cidades onde o saneamento básico já é mais precário, dificulta um pouco mais. A nossa civilização adulta hoje, que se hoje já tem falta de saneamento básico, imagine anos atrás. Então, a população adulta, quase que 90% dela já teve hepatite A. Talvez nem saiba. Possivelmente não saiba. Isso é uma coisa também, essa questão que muda com o tempo, doutor? Porque, como o senhor falou, a questão do saneamento básico mudou de anos atrás para cá. No Brasil ainda é bem grave a situação ainda, né? Se aqui no Sul, que é um estado assim, mais botar evoluídos, né? Norte, Nordeste, Centro-Oeste é terrível, né? A situação social e de higiene, né? Então lá a situação é bem intensa. Aqui na região do Farol de Santa Marta é um índice bem alto também de hepatite A, por causa daquelas águas contaminadas, da região toda ali, né? Não tem saneamento básico, não tem esgoto, né? Esgoto céu aberto se vê com frequência. Doutor, falando dos tipos aí, vamos tentar dividir pelo menos esses três, que são os mais comuns, né? A, B e C. Nós já Qual é a falamos da A, diferença né? dele? Isso. Então, a hepatite B e a hepatite C já tem outra forma de transmissão, já é através de sangue contaminado, né? Esse sangue contaminado ele pode ser transmitido através de você perfurar com o objeto que está com a gotícula contaminada, que são as alicates, as tesourinhas, através do piercing, através da até o cuidado, tatuagem. Até o né? cuidado no própria, as mulheres que fazem unha aí. Sim, isso aí é bem comum, é uma das fontes, né? Então, e a relação sexual, ela ocorre mais em relação à hepatite B. A hepatite C já não. Então, nós já falamos em outra situação de transmissão. Então, os objetos perfurantes contaminados, seringa, agulhas, esses barbeadores, são o que transmitem a hepatite B e a hepatite C. Em relação a esses objetos, doutor, quanto tempo que o vírus consegue resistir no objeto? O vírus B, mais de um dia. O vírus C, poucas horas. Mas mesmo assim, é tão dado frequente, né? Quer dizer, se ele estiver dentro de uma seringa, onde não tem oxigênio, eles vivem mais. Né? O vírus que mais mata, ou que mais morre rapidamente é o HIV, fora do corpo humano. A hepatite B é o que dura mais vivo. Então, quer dizer, por exemplo, as mulheres que fazem unha em salão e usam materiais que são usados em várias pessoas. Se for usado seguidamente, é meio preocupante. É uma fonte de transmissão, assim também, que é no piercing, material cirúrgico de pequenos ambulatórios, assim, né? Microcirurgia, se não for bem preparado esse material, você transmite, né? Dentista. Endoscopia também pode transmitir também. Né? Então, essa é a questão da hepatite C e a B através da contaminação com o sangue, e a relação sexual é mais comum na B do que na C, e a transmissão vertical de mãe para filha ocorre mais na hepatite B. Então, são essas três, e essas são as formas da transmissão da A, B e C. E o que elas causam no organismo, doutor? As três têm semelhanças? Certo. Bom, vamos as pessoas, viu, Débora, elas ficam sempre muito confusas no termo icterícia, né? Que o povo chama de tiriça, que é a cor amarelada dos olhos. Nem sempre essas hepatites produzem a icterícia. Então, se você não teve icterícia, não quer dizer que você nunca teve hepatite. Certo? Não é esse sintoma não é obrigatoriamente ter esse sinal. Não tem. Né? Aliás, a grande maioria deles não tem. Nem hepatite A, nem a B, nem a C. Por isso que a gente chama atenção, faça o exame. Ok? Então, naquele caso clássico da hepatite aguda, o olho amarelado, urina de cor escura, cocô branco, que as pessoas notam que você está bem amarela, né? Então isso é chamado de icterícia, que depois você vai ver qual é a causa
da característica. Se for hepatite A, essa é A, B ou C, essa é o diagnóstico clínico da história natural. Mas ela raramente se apresenta dessa forma. Então, podemos chamar de hepatite aguda ou de hepatite crônica. A hepatite crônica, você começa a chamá-la um tempo de 6 meses após. Então, a maioria das pessoas que chegam ao nosso ambulatório ou consultório já vem dita como hepatite crônica pelo tempo, não porque a gente não sabe quando ela pegou. Então, elas são rotuladas como hepatite crônica. Mas, na verdade, a hepatite não significa que você está doente, você apenas está contaminado ou está com vírus presente. Está entendendo? Depois, através dos exames laboratoriais, exames de imagem, que você vai ver se você está doente ou não está doente, se você precisa tomar remédio ou não precisa tomar remédio. Ok? Muito bem. Em relação à hepatite B, hoje você não tem um remédio que mate o vírus. Você tem um remédio que reduz o número de vírus na sua corrente sanguínea. Antigamente, e não era muito tempo atrás, se achava que quem já tinha tido vírus, que o vírus tinha teoricamente morrido, hoje você não tem mais não dá mais essa possibilidade não. Porque ele pode estar vivendo dentro do fígado, dentro de uma célula bem escondidinha, e que por uma situação específica ele pode reaparecer em uma forma até de uma hepatite aguda grave. Então, toda pessoa que está ou que já teve hepatite B precisa estar sendo acompanhado. Certo? Hepatite B precisa estar sendo acompanhado. Em relação à hepatite C, que é uma doença muito nova, era 1989 que ela foi descoberta, hoje já se sabe tudo dela. Só não se tem a vacina. Coisa que é importante, que a vacina a hepatite B não tem cura, mas tem vacina. Então há um sobe e desce, o que é pior para um lado, o que é melhor para o outro, algumas vantagens para B, outras desvantagens para B. Então, assim com a C também da mesma forma. Vai se equilibrando. Mas a hepatite C, hoje você sabe tudo dela. Morfologia do vírus, como é que ela transmite, como é que as proteínas, só não conseguiu a vacina. E por esse autoconhecimento que você teve do vírus, você conseguiu produzir um remédio que hoje mata o vírus em até 100% dos casos. Então, hoje, para quem começou a tratar hepatite com 5, 10% de chance de cura, hoje nossos pacientes, se ele não teve um sucesso de 98%, nós achamos aquele remédio já ineficaz. Nós estamos hoje muito rigorosos com a hepatite B em termos de resultado, né? Porque os remédios estão aí para isso. Então, para conseguir o remédio, você também precisa saber se você tem, e você tem que submeter a uns exames médicos, a um processo de solicitação desse medicamento, que não são baratos. Já foi muito caro, chegou a 200 e poucos mil reais um tratamento. Nossa. Era uma coisa assim, super fora do contexto, né? Hoje, um tratamento está em torno de 8 mil reais. Gratuito, o governo dá, certo? Hoje está faltando. Evoluiu bastante coisa. Muito, a gente está muito feliz com isso aí, né? Muito feliz. Doutor, vamos fazer uma pausa rapidinho, a gente vai para o intervalo rapidamente, daqui a pouco a gente volta para falar de hepatites. Estamos de volta e hoje o assunto aqui no Primavera Saúde é hepatites. Estou conversando com o gastroenterologista, Dr. Guto Borba. Doutor, antes do intervalo, o senhor falou também sobre a questão da vacina, né, da hepatite B, que possui a vacina. Isso, a vacinação, ela previne 100%? Ainda deve-se ter outros hábitos de prevenção? Então, nem todos vacinados conseguem a proteção de 100%, né? Então, para o profissional de saúde, se recomenda uma vacina a cada 10 anos, para dar um maior aporte. É interessante que cada um faça o seu exame de sangue para ver se
se o vírus, se houve a proteção. Como isso geralmente é caro e os índices são baixos, não se faz para todo mundo isso. Mas a hepatite B já é feito hoje no recém-nascido dentro do hospital. O que acontece é que os adultos que teriam condições de ir e ver, não fazem. Não faz a vacina, não sabe se fizeram, nem sabe se deu a proteção. Então, no ambulatório de hepatites nossos virais, a gente sempre está oferecendo a eles a vacina para hepatite B, nos casos daqueles que têm hepatite C, né? Então, você dá um suporte a mais para não ter uma superinfecção ou uma co-infecção. É possível ter as duas hepatites T, C e B junto? Tem, são doenças diferentes, né? Claro que é mais... como são situações crônicas, né? Como ter diabetes e pressão alta, como ter enxaqueca e bronquite, você pode ter duas patologias, né? São doenças diferentes. Uma hora gripado, outra hora com apendicite, então são situações de pouco espaço, né? Você tem uma patologia, outra que chegou e saiu. Né? Doutor, sobre o diagnóstico, claro que tem os testes rápidos, né? Certo. Mas num check-up, por exemplo, para quem tem o hábito de fazer check-ups rotineiros, periódicos, isso se é possível diagnosticar num check-up, num exame de sangue? Uma outra tranquilidade, você vai lá, pede seus exames de colesterol, de anemia, que é o hemograma, a função hepática, e o médico tem que solicitar um exame específico. Ah, sim, não é no mesmo exame, no mesmo hemograma. Não. Cada exame você está vendo uma situação, triglicerídeos, urina, e dentro dos exames de sangue, que são inúmeros, né? Exame de sangue tem milhares aí. Seria o ideal incluir, para quem faz o check-up, pré-natal é obrigatório a ter, certo? Rotina cardiológica quase sem tempo, porque a hepatite C também é uma doença sistêmica. Ela também aumenta o risco de doença cardíaca. Tá entendendo? A hepatite B dá muitas dores articulares, então é comum quem fazia o diagnóstico de hepatite ser um reumatologista. Então, vai do interesse do paciente, por querer saber, ou porque tem algum caso parecido, ou porque tem em casa da família, ou porque teve algum namorado ou namorada que teve, e ele pede para o médico. Né? Ou o médico que avalia os exames dele passado e pode ali, aqui pode ser que tenha alguma alteração do fígado, então eu vou solicitar como um exame para avaliação. Então, eu penso que o ouvinte, telespectador, tem que partir dele isso. Né? Ele se dedica, não quero saber se eu tenho hepatite B. Assim como as mulheres fazem a mama, assim como os homens fazem a próstata, tem que ser feito também os controles da tireoide, com os controles do fígado. Só que, em algumas situações, a gravidade da doença ela é muito grande, porque as hepatites elas evoluem para um câncer, para uma cirrose, são principais causas de transplante hepático no mundo, né? Então, é uma doença séria. Esse mês dado para as hepatites é porque tem um valor social e econômico mundial muito grande. Grande em custos, um grande mercado de remédio, né? É grande a situação, não é uma coisa brincadeira. Estima-se que no Brasil ainda tenha 600 mil pessoas contaminadas e não se sabe onde elas estão. Doutor, falando sobre essas complicações, né, das hepatites, que complicações que elas podem gerar no organismo, cada tipo? A complicação da doença é que ela evoluiu, né? Uma hepatite aguda vira crônica, crônica vira cirrose. As complicações são sempre sem dor. Por isso são chamadas doenças silenciosas. Quase nunca tem dor. Para se descobrir pelo sintoma, já se descobre muito avançado, realmente. Vai acabar com... estou cansado nas pernas, papapá. Tem um monte de situação que causa isso. Então não dá para você dizer que aquele sintoma ali é da hepatite. Agora, muitas vezes você tem... aparece um olhinho amareladinho, você emagreceu muito, você vai no hospital e vomitou sangue. Mas quando já chega nesse nível, já está... Aí, quando você investiga o porquê que emagreceu, investiga por que está amareladinho, por que ocorreu aquele sangramento, você
muitas vezes, isso é comum, você depara com um paciente já cirrótico. Aí você vai atrás da causa da cirrose e está lá. Ah, mas eu nunca fumei, nunca bebi, nunca fiz nada. E a hepatite ali levou Para a cirrose. saber aonde que adquiriu a hepatite é difícil também. Não. Estima-se que 30% do paciente que tem cirrose não se sabe a causa. Desses 30%, agora invadindo outra área que eu acho muito importante também, esses 30% de possibilidade pode estar incluído a gordura no fígado, esteatose hepática, né? Ela leva a cirrose. Hoje se sabe que 30% da cirrose hepática não tem causa, não se sabe. E está se entendendo que, dentre esses 30% de causa desconhecida, a gordura no fígado ou esteatose hepática é a principal causa de cirrose hepática nesses 30%. Então, hepatite C e hepatite B também tem que ser vista como uma doença não só hepática, uma doença sistêmica, pelos riscos ou sintomas extra-fígado que ocorrem. Doutor, homens ou mulheres têm mais hepatite? Existe essa estatística? Mais homem. Mais homens. Hepatite B e C, mais homens. Isso tem relação pode ter relação com a questão da prevenção, realmente? Ou? Vamos lá. A relação sexual na hepatite C, ela se dá mais comumente em relação entre homens. Né? E na hepatite B, de qualquer forma. Né? Então você já tem um ponto que o caso especifica mais um fator. O homem se acidenta mais que a mulher? Não sei. Mas a estatística ela já foi mais diferente entre o homem e a mulher. Hoje está mais próxima. Mas ainda o homem tem mais hepatite que a mulher. Hepatite tem cura, doutor? A hepatite C tem. Apenas a C? A C. A hepatite A cura-se naturalmente. Ela é mais leve, realmente. Bem leve, né? Quando o cara sabe que teve, já curou. A hepatite B ainda não tem remédio para matar o vírus. Mas eu acho que para 2022, 2023, acho que já tem aí alguns remédios em fase. Já tem remédio em fase de estudo. Mas ainda precisa passar por várias fases para depois ser lançado e no comércio. Então, mas estima-se que futuramente já tenha remédio para isso aí. E a C tem cura, então? Tratamento? A C está uma maravilha. Hoje o tratamento de uma hepatite C não leva mais do que 12 semanas de tratamento, 2, 3 remédios por dia, sem nenhum efeito colateral. Muito diferente daqueles anos atrás, coquetéis. Aqueles coquetéis que eram igual uma quimioterapia, as pessoas ficavam depressivas, caiu o cabelo, tentativas de suicídio, agressividade, um monte de coisa. Era terror, mas é o que nós tínhamos. E a gente tem que oferecer aquilo para os pacientes, eles também queriam isso aí. Mas graças a Deus, muitas vezes nós conseguimos tratar, viu? Legal. Doutor, já se encaminhando para o fim da nossa entrevista, se o senhor puder dar uma dica, então, para quem nos assiste, de cuidado, para evitar ou para até buscar um diagnóstico, se houver. Bom, primeiro, o sexo é um dos fatores de risco. E se vê hoje que a sífilis está crescendo um monte aí, quer dizer, isso mostra que as relações sexuais estão desprotegidas. Outra coisa, cuidado com o seu material que você usa, na manicure, no pedicure, em casa também. Né? Não compartilhe tesourinhas com tua mãe, com teu pai, com teu irmão, nada, é teu. Né? E isso, a prevenção são as principais, né? Para a B e a C. E na relação de facilidade, faça um diagnóstico. Vá ao seu médico, vá ao seu postinho e veja se você tem, né? Não tenha medo da verdade, né? Pior depois você não dá chance para você mesmo ficar curado ou evitar que você fique doente, né? Com certeza. Essa seria a ideia e acho que esse é o motivo principal do Julho Amarelo, que é o diagnóstico do portador que está lá em casa vendo TV, se achando que está ótimo de saúde e está doente.
Obrigado. Doutor, obrigada. Obrigada por essa Débora. conversa. Que nós possamos ajudar muitas pessoas que estão nos assistindo. Esse é o nosso objetivo. Obrigada, doutor. Bom, Primavera Saúde vai ficando por aqui. A gente se encontra na semana que vem com mais assuntos de bem-estar, de saúde, aqui na TV Primavera.